Fala minha galerinha, Flávio Lemos, professor de Biologia, mais uma vez aqui com vocês e claro, através desse vídeo para retratar uma das temáticas que eu considero de suma relevância, tanto dentro do contexto Enem, bem como dentro do contexto vestibulares tradicionais. E essa temática, claro, ela diz respeito aí ao que a gente conhece como ciclo celular, envolvendo duas grandes temáticas ou dois grandes tópicos, né? A gente pode falar assim, o primeiro deles intérfase, e o segundo está chamado divisão celular. Então se liga porque a partir de agora nós temos dicas importantíssimas para tratar com vocês referentes a esse conteúdo, ok? Então vamos lá. A gente precisa entender que dentro de um contexto atual, a terminologia ciclo celular, ela diz respeito ao período de vida de uma célula. E que para a maioria dessas células, o período de vida ele encontra-se organizado, dividido, está em dois momentos. Um momento que antecede a divisão, que nós denominamos de intérfase, e, claro, pós a intérfase, um período, entendeu, que caracteriza uma divisão do tipo mitose. Naturalmente, o aluno ele pergunta aqui, professor, e por que não considerar uma meiose? Porque a gente precisa entender uma coisa, todas as células, né, com exceção de algumas células que entram aqui no chamado período G0, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco, elas tendem a sofrer mitose. Agora, apenas as células da linhagem germinativa, da linhagem reprodutiva pós-mitose, sofrem uma meiose, ok? Mas isso é coisa que a gente vai discutindo aqui, beleza? Ao longo do nosso curso. De maneira que a gente precisa entender que o período chamado de ciclo celular, ele corresponde a uma etapa da célula que diz respeito à intérfase e, posteriormente, uma etapa da célula que diz respeito aqui à mitose. E nada mais didático do que a gente mostrar, através dessa representação esquemática, como é que esse ciclo ele encontra-se organizado. Vocês vão perceber aqui, olha, que partindo daqui, ó, do laranja, nós temos a fase G1, posteriormente a fase S, e entrando aqui na fase G2, né, e tudo isso caracteriza a intérfase. Olha, e uma mínima parte desse ciclo aqui caracterizando a divisão, tá? Chamada de mitose. Primeira informação que a gente percebe aqui de uma maneira muito clara, não é? Durante o ciclo celular, nós vamos perceber que a etapa de maior duração, sem sombra de dúvidas, é a intérfase, certo? O período de divisão, na verdade, é uma etapa bem curtinha, certo? Se liga nisso aí. E é bem verdade que tu está vendo aqui que algumas células elas iniciam durante a intérfase o G1 e entram nesse período aqui chamado período G0. Né? Onde algumas células podem permanecer nesse período G0, outras podem retornar ao G1 e, naturalmente, entendeu? Iniciar um novo ciclo mitótico. Mas é como eu te disse, isso aqui são coisas, beleza, que a gente vai tratando aqui ao longo dessas dicas que nós temos que passar para vocês agora, beleza? Então, aproveitando aqui essa apresentação, né, dessa representação esquemática, a gente inicia então uma discussão, entendeu, sobre a intérfase. E dentro do contexto Enem, dentro do contexto multidisciplinar, o que é que o nosso aluno ele precisa entender, né, sobre a intérfase? Quais são os pontos, os comandos, entendeu, que são essenciais? Primeiro que a gente precisa entender que a intérfase é aquele período que antecede a divisão. Então a gente precisa fazer a seguinte leitura. Durante o processo de intérfase, a célula está se preparando para sofrer divisão. E olha a seriedade do processo. O que a gente consegue identificar nesse período que antecede a divisão? A célula apresenta alto metabolismo. É onde ela intensifica, entendeu? Algumas reações que se processam dentro dela. Nós vamos caracterizar essas reações, entendeu? Em instantes. É um período em que a célula cresce e naturalmente ela amadurece. Esse crescimento, essa maturação, ela visa o quê, gente? A célula atingir condições ideais, entendeu? Para entrar em divisão. Tranquilo? O que naturalmente a gente observa como informação, né, nos livros de ensino médio, né, nos materiais didáticos de uma maneira geral? Que essa intérfase ela é organizada sequencialmente em três fases. Nós temos a fase G1, nós temos a fase S e nós temos a fase G2. Onde essas fases aqui são elas que vão justificar o alto metabolismo dessa célula, o crescimento dessa célula e, naturalmente, a maturação dela. Qual a principal característica do G1? Nesse momento, a célula ela vai produzir uma grande quantidade de RNA, quer dizer, a célula ela entra numa etapa tratada como alta síntese de RNA e proteínas. Passado o período G1, tu
está percebendo que a célula ela entra aqui no período S. E qual o objetivo desse período S? Fazer com que a célula duplique ou replique o seu material genético, o seu DNA. Tá? Uma vez acabando a fase S, a célula entra aqui, está nessa fase G2, onde essa célula retoma a sua produção de RNA, a sua produção de proteína, tá? Entretanto, em menor intensidade quando comparada à fase G1. E aí eu queria repassar uma dica interessante para vocês, né? Porque nesse contexto, a gente precisa entender que síntese de RNA é transcrição gênica. Síntese de proteína é tradução gênica. Na fase S, nós temos a duplicação do DNA. Então se liga, tá? Aqui ele menciona a transcrição, a duplicação e a tradução gênica. Beleza? E aqui, claramente, nós temos uma representação gráfica para te mostrar o que acontece aí com a quantidade de DNA durante a intérfase, tá? Durante a intérfase, a célula inicia, né, o ciclo com a quantidade X de DNA. Ó, essa quantidade aqui ela permanece estável durante o período G1. No período S você tem uma duplicação desse DNA para que essa célula entre e termine G2 com o material genético duplicado. Quer dizer, qual o grande objetivo disso? Ela duplica o seu material genético para que quando ela entre em mitose, esse material ele seja redistribuído, entendeu, de maneira equivalente às células filhas, né? Então isso é uma coisa bem interessante, certo? De se trabalhar. E só uma dica, duplicação do DNA não acontece durante a divisão, mas é no período que antecede a divisão, tá? Esse período ele é chamado de intérfase. Tranquilo? Agora se liga numa dica aqui que é importante. O período de intérfase ele caracteriza-se como um período muito sério, né? Que diz respeito aí ao preparo para que essa célula sofra divisão. Então saibam do seguinte, não é um período que ocorre de maneira aleatória. Esse período, entendeu, ocorre muito bem controlado, muito bem coordenado. E esse controle, essa coordenação, nós observamos aqui, ó, em momentos chamados de pontos de checagem. E aqui se liga, gente, tem muita coisa bacana. Pontos de checagem nada mais são do que momentos de averiguação que acontecem durante todo o ciclo. Nós vamos perceber que são momentos de parada, em que a célula, entendeu, vai averiguar alguns pontos para saber se ela tem condições ideais de iniciar a divisão. No caso, 2 pontos de checagem vão acontecer na intérfase, tá? E durante a divisão existe sim um ponto de checagem lá na metáfase, mas aí é um comentário que nós vamos fazer naturalmente na nossa próxima videoaula. Tranquilo? Então, o que a gente precisa entender? Pontos de checagem. Momentos de parada no ciclo, onde complexos enzimáticos, proteínas específicas, elas vão averiguar se tudo aquilo que a célula necessitaria produzir durante a intérfase, tá? Se tudo foi produzido, se tudo ocorreu de maneira ideal, beleza? Tanto que os livros dizem assim, os pontos de checagem diz respeito, gente, a um momento regulador do ciclo celular, onde ela interrompe a intérfase e aí se liga, porque quando ela interrompe a intérfase, ela vai interromper ao final de G1, conforme vocês estão vendo aqui, né? Ó, ao final de G1, tá? E ao final de G2, para que se faça uma averiguação, entendeu? Se essa célula tem condições ideais para entrar em divisão. Eu diria que dos complexos proteicos, né, das proteínas que participam dessa etapa, a principal delas, a proteína P53. E olha que coisa interessante, acompanha esse esquema que a gente vai te mostrar aqui, para que você entenda a dinâmica desses pontos de checagem. Acompanha. Uma célula naturalmente aqui, ela iniciou o seu ciclo durante o período S, né, passando por G1. Olha, gente, quase ao final de G1 você tem um momento de parada. Esse momento de parada aqui, vamos regular esse momento de parada aqui até o primeiro ponto de checagem. E os complexos proteicos vão fazer algumas análises. Por exemplo, existem danos no DNA? Por que se averiguar o dano? Porque esse DNA será replicado na etapa seguinte. Por exemplo, a célula cresceu o suficiente, o ambiente é favorável. Quando a gente fala do ambiente é favorável, esse ambiente ele apresenta temperatura ideal, pH ideal, composição química ideal. Vamos considerar que está tudo certinho. Estando tudo certo, o ponto de checagem autoriza a célula a entrar em S, onde aqui ocorrerá a duplicação do DNA. Passada a duplicação do DNA, essa célula entra em G2 e ao final de G2, olha, vem um segundo ponto de checagem. E o que é avaliado aqui? O DNA foi duplicado corretamente na fase anterior.
A célula cresceu o suficiente? O ambiente é favorável? Se tudo estiver perfeito, tudo estiver correto, essa célula naturalmente ela é autorizada a sofrer mitose. Agora vamos para um outro questionamento. Professor, e se essa célula apresentar algum tipo de defeito em uma das etapas da mitose? Por exemplo, professor, algum dano no DNA, que é o material genético da célula. Os pontos de checagem interrompem o ciclo? Interrompem o ciclo para que esses pontos, entendeu, possam realizar eventuais correções de erros. Olha só, uma vez essas proteínas corrigindo possíveis erros no DNA, no material genético da célula, essa célula estará autorizada a migrar para a mitose. Professor, e se porventura esses erros não forem possíveis, né, quanto à correção? Essa mesma proteína P53, ela estimula essa célula a sofrer apoptose, que seria uma morte celular programada. E qual o grande objetivo disso? Ora, a apoptose é realizada para que o organismo venha a impedir que uma célula defeituosa geneticamente ela entre em divisão. Quer dizer, o nosso organismo, né, antes da divisão, ele tem estilo um checklist, né, esse momento de averiguação, para que não permita que células defeituosas naturalmente entrem em divisão celular. Beleza? E para os dias de hoje, o que é que nós temos? Em humanos, em alguns casos, em humanos, nós temos observado a ocorrência de mutações no gene da P53. Essa mutação acarreta na produção de uma P53 defeituosa. Essa P53 ela não consegue, entendeu, detectar nem corrigir possíveis falhas no material genético. E aí qual é o grande problema? Uma célula defeituosa geneticamente, por uma falha na P53 em função de uma mutação, essa célula é autorizada a entrar em mitose. E olha o grande problema. Uma célula geneticamente defeituosa entrando em mitose. Gente, isso aqui tá a justificativa básica, o princípio básico para se ocorra o quê, gente? O câncer, né? As chamadas neoplasias. Beleza? Então se liga nessa dica aqui, tá? Porque ela é de suma importância, ela é atual, ela é contextualizada, né, dentro dessas propostas, tá, de habilidades e competências sugeridas pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Tranquilo? Uma outra coisa também aqui que é importante, né, para a gente fechar essa primeira parte. Bem no início desse vídeo, eu falava para vocês que algumas células entram em intérfase e sofrem G1, só que na metade de G1 migra para o período G0. E o que é que significa esse período G0? É aquele período em que algumas células estão geneticamente programadas para não sofrer divisão. Simples. E nós podemos citar para vocês, entendeu, alguns casos clássicos que acontecem no nosso organismo. Bom, eu posso citar o primeiro aqui, os neurônios. Nós estudamos ao longo do ensino médio, tá, que os neurônios não se regeneram. Os neurônios não se proliferam por mitoses. Isso por quê? O neurônio, uma vez ele se diferenciando a partir do ectoderma do embrião, esse neurônio ele entra em G1, na metade de G1 ele migra para um G0 permanente. E aqui ele permanece, é um G0 permanente. Ele não sai mais dessa etapa. Isso é um programa genético, entendeu, que condiciona a célula esse tipo de comportamento. Eu posso te citar, por exemplo, células do fígado, o hepatócito. Elas iniciam a intérfase aqui pelo período G1, entram em G0. E alguém poderia me perguntar assim, professor, mas o fígado é um dos órgãos mais regenerativos, né, citados pela literatura. Sim. E como essa célula o hepatócito, que é a célula do fígado, ela pode migrar para um G0, só que o G0 aí, ele não é permanente, ele é temporário. O hepatócito aqui, ele migra para o G0 e aqui permanece. Se porventura o órgão hepático, o fígado, ele sofreu algum tipo de lesão, independente da natureza, química, mecânica, né, patógena, essas células deixam o G0, retomam o G1, sofre S, G2, entra em mitoses para regenerar a área lesada do fígado. Uma vez essa área regenerada, o que é que essas células fazem? Retomam o G1 e migram para o G0 novamente. E esse mesmo tipo de comportamento, o G0 temporário, acontece também nos fibroblastos, que são células do tecido conjuntivo propriamente dito. Enquanto o tecido conjuntivo propriamente dito, ou seja, a derme da pele está intacta, os fibroblastos estão em G0.
Se porventura essa derme da pele ela sofre algum tipo de lesão, o fibroblasto sai do G0, retoma o ciclo mitótico, prolifera, regenera a área, recupera a área e depois retoma esse período, entendeu? Chamado aí então de G0, beleza? Vamos lá. Galerinha, é o seguinte, essas eram as dicas importantes, tá, que nós tínhamos para passar para vocês, né, acerca da intérfase, essa primeira etapa do ciclo celular e todas as suas condições, entendeu, peculiares, beleza? Espero que as informações tratadas aqui tenham sido úteis. Daqui a pouquinho a gente se encontra, né, em sala de aula e na nossa próxima videoaula nós vamos tratar claramente, entendeu, os outros casos do ciclo. É quando nós vamos mencionar mitose, a partir da mitose, uma meiose. Beleza? Tranquilo? Valeu, galera. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu. Tchau, tchau, galerinha.